Uma maçã é mais poderosa para o cérebro que uma garrafa inteira de café. Então, a cafeína, muitas vezes, ela é usada como forma da gente ficar mais acordado, ficar mais ativo. Só que ela não faz isso na prática. O que ela faz é enganar o sistema para que você pense que está mais ativado, que ele é um energético de verdade. Ele não é um tapa-buraco, ele não está enganando o cérebro. Ele efetivamente está te fornecendo energia. Então, ela é infinitamente mais poderosa do que o café. Maçã verde, maçã vermelha, o mesmo Você e raciocínio? provavelmente todo mundo que está aqui ouvindo a gente já deve ter passado pela experiência na vida de comer uma maçã e a maçã abrir o teu apetite. Mas no dia a dia, na média da população, a gente costuma não colocar fruta à noite, principalmente depois da janta, porque aumenta a taxa de fermentação do intestino. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Uma maçã é mais poderosa para o cérebro que uma garrafa inteira de café. Então, doutor Júlio, vamos fazer o seguinte: eu vou selecionar alguns posts aqui, os mais recentes, logicamente, e a gente já vai então entender, né? Já vamos fazer a pergunta aqui. Por que que a maçã é importante para a saúde cerebral? A gente, quando pensa a questão do sono, raramente as pessoas levam em consideração que o sono é um processo fisiológico e que precisa de toda uma organização de hormônios funcionando ali dentro do nosso corpo e que nos induzem a essa questão do sono. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem, que estão aí relativas à questão do sono, é o próprio cansaço que a gente vai tendo durante o dia. Então, a gente vai olhar lá dentro da mitocôndria, da célula, né? A mitocôndria é como se fosse, Fernando, uma pequena usina de energia que está acontecendo lá dentro da nossa célula, e ela vai utilizando vários componentes do dia a dia para que essa usina funcione. E nós temos uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, que participa desse processo e que, quando passa lá pela mitocôndria, ela vira adenosina difosfato. E conforme a gente vai acumulando esta adenosina no nosso corpo, o corpo vai ficando cada vez mais cansado. Quando a gente vai olhar para a cafeína ela tem uma estrutura química muito parecida com a adenosina. Então, quando uma pessoa toma café, ela vai lá no receptor da célula, bloqueia esse receptor e a adenosina não consegue comunicar dizendo que nós estamos cansados. Então, a cafeína, muitas vezes, ela é usada como forma da gente ficar mais acordado, ficar mais ativo. Só que ela não faz isso na prática. O que ela faz é enganar o sistema para que você pense que está mais ativado, que você pense que você está muito mais atento. Só que na prática, o funcionamento do cérebro não melhorou por causa disso. Porque é como se você tivesse o seu carro com uma luz piscando, dizendo que o seu radiador está quente, e você fosse lá e colocasse uma fita isolante sobre essa luz, e essa luz não está mais piscando. Então agora não tem mais problema. Agora não estou mais cansado. A maçã, ela tem antioxidantes, e ela tem um antioxidante muito importante chamado ácido málico, que ele é um energético de verdade. Ele não é um tapa-buraco, ele não está enganando o cérebro. Ele efetivamente está te fornecendo energia. A gente tem que lembrar que quando a nossa célula está usando o oxigênio, por exemplo, no processo de formação de energia, ela vai tirando elétrons lá do oxigênio e ele vai ficando um radical livre. Um antioxidante vai doar elétrons para esta molécula e nós vamos ter o restauro dessa molécula sendo feito muito mais rápido. Outra coisa que a maçã tem e que torna ela uma fruta tão poderosa é a quantidade de açúcares bons, de boa qualidade, e de fibras de boa qualidade que ela fornece para o nosso organismo e que efetivamente fazem o cérebro funcionar melhor. Então, comparado com a cafeína, que tem um ciclo de vida médio de 6 a 7 horas e que vai, no final das contas, acabar atrapalhando o teu sono por causa de uma xícara que você tomou lá no final do dia para se manter mais acordado, a maçã não tem esse efeito colateral e se você deitar na cama, você dorme. Então, ela é infinitamente mais poderosa do que o café. Maçã verde, maçã vermelha, o mesmo raciocínio? Mais ou menos a mesma coisa. Hoje a gente já sabe que a maçã Fuji, essa maçã vermelha, ela tem algumas propriedades nesse sentido de antioxidante um pouco melhor do que a maçã verde. A maçã verde, ela é boa para outras questões.
ela tem uma quantidade de fibras mais interessantes para o nosso intestino e tal, mas para esta função de melhorar a questão do sono, atenção, percepção e tal, a vermelha é melhor. O que você lembraria da maçã verde? A maçã verde, ela tem uma quantidade de fibras e de alguns antioxidantes que são muito bons para a questão da energia. A gente usa muito a maçã verde, por exemplo, para atletas, né? A pessoa precisa daquele input de energia mais rápido, a maçã é excelente para isso. Ela não tem uma quantidade muito grande de açúcares, mas ela consegue converter esses açúcares numa velocidade muito maior. Só para você ter uma ideia, você e provavelmente todo mundo que está aqui ouvindo a gente já deve ter passado pela experiência na vida de comer uma maçã e a maçã abriu o teu apetite. Você fala, puxa, eu comi a maçã e fiquei com mais fome ainda. Então, esse circuito que ela ativa no intestino delgado faz com que a gente fique mais propício para a absorção de alguns nutrientes, como é o caso dos carboidratos. Por isso que comer maçã, tentar encher a barriga com maçã para matar a fome não funciona. Bom, aí já tem aqui uma pergunta que se encaixa, né? Boa noite. Interessante essa informação sobre a maçã. Qual o melhor horário para comer a maçã? Olha, a gente aproveita melhor a maçã quando ela é comida sozinha, quando ela não está junto com outras frutas ou com outros tipos de alimento. Então, em média, para os meus pacientes, eu sempre passo nas janelas das principais refeições. Então, por exemplo, uma maçã às 10 horas da manhã. Puxa, excelente, horário maravilhoso, a condução dela é muito boa. No final da tarde, entre ali o almoço e a janta, e se a pessoa tem essa questão de estudar muito à noite, de precisar muito dessa energia à noite, a maçã, nesse período, é interessante. Mas no dia a dia, na média da população, a gente costuma não colocar fruta à noite, principalmente depois da janta, porque aumenta a taxa de fermentação do intestino, desbiose intestinal dispara, as bactérias ruins gostam de açúcar, gostam desse tipo de carboidrato. Então, assim, o ideal, né? No padrão normal, uma de manhã, outra no meio da tarde para o finalzinho da tarde ali, excelente. O mel é um produto incrível. Gente, escuta o que eu estou te falando. O mel é um produto incrível, fantástico, fabuloso, mas nunca com estômago vazio. Se você tomar de estômago vazio, a frutose que está ali, que é um tipo de açúcar difícil de ser digerido pelo nosso organismo, vai fazer a mesma coisa que o açúcar branco faz, por exemplo, que é essa descarga que a gente tem ali de insulina, e essa descarga muito grande pode causar, no uso constante e contínuo, claro que uma vez ou outra não vai fazer mal nenhum para ninguém, a pessoa está com uma gripe, por exemplo, vai lá e toma o teu mel de manhã cedo sem problema nenhum. Mas no uso constante, isso pode, por exemplo, aumentar a resistência insulínica e a hemoglobina glicada.